terra natal é Cajazeiras. Demora em suave depressão de vale. Entre as irmãs, talvez nenhuma a iguale no recanto do porte e das maneiras. Dizer de suas graças feiticeiras, nem é preciso que meu verso fale. Basta que em coro uníssono o propale a multidão das aves cantadeiras. O seu nome é um presente do passado, vem do berço, que o espírito profano não lhe arranque o topônimo sagrado, para que eu possa, em loas verdadeiras, sempre dizer envaidecido e ufano, minha terra natal é Cajazeiras. Está começando o programa Papo, Prosa e Poesia pela sua TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Hoje, um programa especial feito diretamente do Planalto Central do país, da OAB Distrito Federal, onde lá vamos conversar com um cajazeirense. Seu nome, Severino Cajazeiras. Estamos chegando para conversar com ele na OAB Distrito Federal. Meus cumprimentos. Muito bom. Muito obrigado pela presença. Tudo bom, doutor Severino? Tudo bem, Biratã. Satisfação muito grande receber aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, a TV Diário do Sertão. Os meus cumprimentos a você que está ligado com a TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba, hoje com um programa especial, Papo, Prosa e Poesia. O programa de hoje traz o nosso convidado para um bom papo com o nosso conterrâneo Severino Cajazeiras, o professor Severino Cajazeiras, ele vice-presidente da OAB Distrito Federal. Primeiramente, a gente cumprimenta o nosso querido conterrâneo e convidado, e uma pergunta inevitável, meu caro conterrâneo Severino. Por que o nome Severino Cajazeiras no Distrito Federal? Boa pergunta, Biratã. É uma honra, uma satisfação muito grande ser entrevistado por você, muito famoso lá na nossa terra, ser entrevistado aqui para a TV Diário do Sertão. Fico muito feliz de recebê-los aqui na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal, onde terei a oportunidade de falar para meus queridos e amados conterrâneos de Cajazeiras. Meu querido Severino, o programa é um papo cheio de... Vou interagir bastante e vai ser um papo descontraído, embora o respeito e a formalidade que nós temos a essa Ordem dos Advogados do Brasil. Me sinto, como cajazeirense, orgulhoso de estar ao seu lado nesse espaço, e você orgulha Cajazeiras com a forma que você chegou até aqui na qualidade de vice-presidente. Mas o primeiro bloco do nosso papo de hoje é que já começamos com a poesia de Cristiano Cartacho, e no papo de hoje nós queremos que você dê um mergulho na sua infância, na sua adolescência, e posteriormente, no próximo bloco, você vai dizer para os nossos queridos telespectadores da TV Diário do Sertão como você chegou a Brasília e até os momentos que você vive hoje na qualidade de professor universitário. Bom, Cajazeiras começa dizendo o seguinte, o Severino Cajazeiras começa dizendo o seguinte: Cajazeiras é uma fábrica de sonhos. Cajazeiras é uma fábrica de talentos, onde exporta talentos para o Brasil inteiro. Eu não sou o único privilegiado, graças a Deus, não sou o único privilegiado de ter nascido naquela importante cidade, naquele importante município. Nasci na zona rural de Cajazeiras, no sítio Cachoeirinha, filho de agricultores, pessoas humildes, seu Laurindo Vicente de Souza, dona Júlia de Souza Oliveira, ele do próprio sítio Cachoeirinha, e a dona Júlia, minha mãe, do sítio Almas.
E ali eu nasci, vivi com a carência de toda criança do interior desse Brasilzão, e eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho que era simplesmente estudar na cidade, ao terminar o ensino básico, na época chamava-se primário. Professor, podia citar a época que isso aconteceu? Sim, de 1970, mais ou menos, um pouquinho antes, de 1969, 68, até 72, por aí. Então, eu tinha esse sonho, eu queria estudar na cidade de Cajazeiras. Mas um pouquinho antes, quando eu estava ainda, não estava nem em idade escolar, porque eu ainda mamava ainda no peito da minha mãe, eu mamei até os 3 anos de idade, né? E a minha mãe estava comprando material escolar para os meus irmãos que já tinham idade de estudar, para matricular numa escola mista, que chamava, lá no sítio Baixio, da professora Dovanilza. E eu queria, porque queria que minha mãe me matriculasse também naquela escola. E me lembro como se fosse hoje, minha mãe foi fazer a matrícula e ela disse, agora eu não sei o que eu faço, que o Severino está querendo vir, ele só tem 3 anos e eu não posso ainda matricular ele, porque era só a partir dos 7, 8 anos naquela época. E ela disse assim, não, dona Júlia, deixa, eu vou fingir que ensino para ele vai fingir que aprende. Quando ele sentir vontade de mamar, ele volta danado para casa. E eu pensei comigo, ela vai ver só se eu vou fingir que vou estudar, eu vou estudar mesmo. E tanto é que eu terminei, na época era uma cartilha, chamada Cartilha do Povo, que tinha uma mão assim, A, E, I, O, U. E eu terminei essa cartilha, que seria o prezinho de hoje, né? Primeiro do que meus irmãos, do que as outras crianças. E depois fui para o 1º ano, para o 2º ano, terminei o 4º ano. E aí meus irmãos ainda estavam na cartilha e no 1º ano. E aí eu não podia estudar na cidade, fazer a 5ª série, admissão naquela época, né? E aí eu fiquei repetindo, e fiquei uma espécie de monitorzinho lá da professora, ajudando a tomar a lição dos outros. Depois meu pai fez um quadro lá e eu comecei a alfabetizar meus sobrinhos e alguns vizinhos, alguns primos meus que eram até mais velhos do que eu, lá em casa mesmo, mas só que quem botava moral lá era minha mãe, né? Porque eu não tinha moral nenhuma, que era uma criança, né? Mas eu alfabetizei e depois consegui, contrariando ordens do meu pai, porque ele não queria que eu fosse estudar na cidade, a simplicidade dele, né? Às vezes até a ignorância de um homem rude, de um homem simples, que só trabalhou na roça. Ele não queria que eu fosse estudar na cidade, porque a impressão que se tinha das pessoas, dos estudantes, daqueles que moravam na cidade, era de pessoas que não tinham futuro. E eu disse, mas eu quero estudar mesmo assim, mas eu não vou deixar. E eu não tinha certidão de nascimento ainda. O que eu fiz? Eu falei com a minha mãe, para minha mãe me registrar, mesmo sem o nome do meu pai, mesmo sem a autorização dele. Eu não sabia que ia ter a consequência que teve, e isso foi motivo até de separação. Meu pai ficou chateado comigo durante uns anos, né? Não queria nem receber a minha bênção, né? Ou me dar a bênção. E saiu de casa, voltou para a casa dos pais dele e ficou um tempo afastado da minha mãe por minha causa, porque minha mãe foi lá no cartório e me registrou apenas com o nome dela. Serviu de testemunha Geraldo Piauí, que é o pai dos famosos jornalistas Josival Pereira e a Djamilton, né? Isso. E parece que Jarismar e Ayrton também, que é um grande advogado. Né? Então, ele foi testemunha, ele assinou pelo meu pai lá na minha certidão de nascimento. E aí eu comecei a estudar a 5ª série lá no Colégio Estadual, que era o meu sonho. Eu tinha aquele sonho. E aí eu comecei a estudar e já fui logo pedir, queria trabalhar também, eu queria fazer alguma coisa útil. E aí, como é que um garoto com 12 anos de idade vai poder trabalhar? O que eu fiz? Durante aquelas feiras, eu ia naquelas feiras lá, eu pedia para aquelas madames para levar as compras dela, ia naquele supermercado Rangel, eu acho que era em Maca, era um nome assim, que era do João Rangel, e levava a compra daquelas madames e tudo, empacotava direitinho naquelas caixas de papelão,
E eu levava, né? Sem minha mãe, sem ninguém lá do sítio saber disso, que aquilo era até vergonhoso e tal, como se fosse coisa de menino de rua fazer aquilo dali, uma coisa, né? E eu fazia escondido. Mas aí depois eu tive a ideia de ir na Praça, que era uma revendedora da Volks que tinha ali bem no centro da cidade. Pires Rodrigues Autos S.A. Exatamente, que era da família Rodrigues, mais precisamente do seu Paulo Rodrigues. E eu cheguei lá, eu quero falar com o seu Paulo Rodrigues. Eu, uma criança com 12 anos de idade. E ele me recebeu, eu disse, eu quero trabalhar com o senhor aqui. Mas o que você vai fazer, meu filho, aqui? Eu disse, eu quero limpar a loja, eu quero ajudar de alguma forma, eu quero trabalhar, eu quero ter um emprego, porque eu quero estudar. Ele disse, olha, só se for para trabalhar lá em casa, que está precisando de alguém para aguar o jardim, para ir buscar leite, pão, e ficar lá, só se for para isso, assim. Eu disse, eu quero, mesmo assim. Nunca tinha trabalhado de jardineiro na minha vida. E aí eu fui. E aí, como eu já tinha um certo desenvolvimento, eu sempre fui um bom aluno e tudo, e aí eu comecei a ajudar nas lições, no dever de casa, de duas filhinhas que ele tinha, a Idila e Oleni, o nome das menininhas que tinha lá. E a dona Yolanda, que era a senhora dele e tal, gostava até disso aí. E um dia, a minha mãe, dona Júlia, já por conta dessa separação, meus irmãos mandou chamá-la aqui para Brasília. E ela foi lá atrás de mim, ela não sabia que eu estava trabalhando, bem num dia que eu não ia para o colégio, que eu tinha ficado lá como se fosse para ajudar a pessoa que ia fazer uma faxina geral na casa. Seu Paulo Rodrigues chegou e disse, por que você não foi para o colégio hoje, Severino? Eu disse, não, porque dona Yolanda pediu para eu ajudá-la aqui, ajudar a faxineira aqui, a limpar a casa e tudo. Ele disse, não, senhor, seu serviço não é esse, seu serviço é lá no jardim, e seu serviço já foi feito, você vai para o colégio. Eu peguei e fui correndo até o colégio estadual. Quando cheguei lá, estava minha mãe na porta do colégio, desesperada, porque eu não tinha chegado e não iria, e ela não sabia onde eu estava, porque eu não estava na casa da minha avó, aonde era para eu estar. Minha mãe disse, pensei que você não viesse para o colégio hoje. E eu disse, não, porque eu cheguei atrasado e tudo. Meu filho, seus irmãos mandaram me chamar para lá, para passear. E eu disse, tá bom, mãe. Mas só que eu não vou, porque eu comecei a estudar aqui no Colégio Estadual de Cajazeiras. Ela disse, mas meu filho, mas eu vou sozinha com seu cunhado? Eu digo, não, eu vou, depois a senhora vai, eu peço a transferência no meio do semestre. Mas eu não aguentei, a saudade foi tão grande, que durante a semana, isso era uma sexta-feira, quando foi na quarta-feira, eu fui buscar o leite, já passei no cartório, disse que era seu Paulo Rodrigues que tinha pedido para o tabelião tirar uma segunda via da minha certidão de nascimento, que o original estava retido lá no colégio estadual. Fui na rodoviária com o dinheirinho que eu tinha, que eles me pagavam por semana, eu pegava o dinheiro, ao invés de eu ir para o cinema, eles diziam, aqui para você ir assistir um filme lá no Cine Éden, né? E eu ia para a igreja e guardava um dinheirinho, né? E aí eu tinha essa reservazinha, eu fui lá, reservei a passagem no mesmo ônibus que a minha mãe vinha, na aviação Planalto, né? E aí peguei minhas coisinhas lá na casa do seu Paulo Rodrigues, falei para a dona Yolanda, não vou mais trabalhar aqui, eu vou embora com a minha mãe, vou para Brasília. Mas como de uma hora para outra, eu disse, não, é porque eu estou querendo ir embora mesmo. E aí cheguei lá no sítio, minha mãe me abraçou, me beijou de felicidade e disse, que bom que você veio, meu filho. E aí nós viemos para Brasília. Cheguei aqui no dia 1º de abril de 1974. Um momento. 1º de abril de 1974. Foi quando o professor Severino Cajazeiras desembarcava, vamos dizer assim, no Planalto Central do país. Este é um primeiro capítulo da história desse grande cajazeirense. A gente volta já já com o programa Papo, Prosa e Poesia, com este bom papo com o vice-presidente da OAB Distrito Federal. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo.
Toda quinta-feira, às 16 horas, ela faz a festa na TV Diário do Sertão. Maria Calado na TV, com o melhor do humor, além de reportagens especiais e muito forró. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, O Diário de Vierópolis, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão, Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, São Mamed 1, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, FFP Notícias, Radar Sertanejo, Paraíba Geral, Diamante Notícias, Radar Uiraunense, Caldeirão Político, TV Santa Luzia, Santo Aleixo Notícias, Rádio Quatiara, São Bento Online, o Agora.net, o Blog de Piancó, Luiz Carlos PB, Radar 190, São Domingos Informado e Imprensa de Plantão, TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Alô, você que curte algo prazeroso com os amigos e familiares, em Fortaleza você não pode deixar de conhecer um local aconchegante e para quem tem bom gosto e qualidade. Estamos falando do Boteco do Barão, bar e restaurante, de gastronomia inigualável, requintado cardápio e com a marca desse cajazeirense da gema, Ricardo Bandeira. Ricardo Bandeira lhe espera em Fortaleza, no Boteco do Barão, Avenida Rui Barbosa, 1314, Aldeota. Respire fundo e conheça agora as torres geniais da Planck. Tarsila do Amaral, no melhor do Jardim Luna. A integração entre a experiência e a inspiração traz o estado da arte para a sua vida. Apartamentos com 4 ou 3 suítes e alto padrão de conforto. Ligue 3035 1515 e aproveite as condições especiais de lançamento. O Tarsila do Amaral é da Planck. Meu amigo, minha amiga, tem uma novidade para você. Se você está procurando um imóvel de qualidade, um imóvel com padrão classe A, não perca tempo pesquisando por aí. Nós temos uma dica para lhe dar, o melhor investimento para você morar bem. Em João Pessoa, procure a construtora Planck. Planck, a marca de responsabilidade. Planejamento, construção e incorporação. Planck. Visite um dos nossos estandes e pode ficar certo que você vai concretizar os seus sonhos. Veja esta nossa nova sugestão. Respire fundo e conheça agora as torres geniais da Planck. Tarsila do Amaral, no melhor do Jardim Luna. A integração entre a experiência e a inspiração traz o estado da arte para a sua vida. Apartamentos com 4 ou 3 suítes e alto padrão de conforto. Ligue 3035 1515 e aproveite as condições especiais de lançamento. O Tarsila do Amaral é da Planck. A renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. São versos do poeta, do compositor cajazeirense Zé do Norte. Programa Papo, Prosa e Poesia. Hoje, com a poesia de Zé do Norte, de Cristiano Cartacho, mas o bom papo, aqui direto da OAB,
com o nosso querido conterrâneo cajazeirense, vice-presidente da OAB-DF, professor Severino Cajazeira. Professor, no primeiro bloco, você contou toda a sua trajetória até chegar em Brasília no dia 1º de abril de 1974, precisamente às 6 horas. Às 8 horas. Às 8 horas. Quer dizer, depois que começar essa sua vivência e convivência com um clima completamente, inclusive, diferente da região que nós vivíamos, e eu pergunto, aí, que não foi respondido no primeiro bloco, veio o nome Severino de Cajazeiras ou Severino Cajazeiras? Bom, até então eu ainda não tinha o nome Severino Cajazeiras. Era só Severino de Souza Oliveira, né? Como é o meu nome verdadeiro, né? Então cheguei aqui, uma criança que sai diretamente do sítio, sem passar por nenhuma grande metrópole, e vir para Brasília, uma cidade grande, já naquela época já era uma grande cidade, a capital federal. E eu nunca nem tinha visto tanta frota de ônibus na minha vida. Desembarquei na rodoviária do Plano Piloto, né, às 6 horas da tarde, no pico mesmo do transporte, e nunca vi tanto ônibus, né, da Viplan, da TCB, da Pioneira, da Planeta, que naquela época tinha. E o meu cunhado pegou um táxi, por causa do... não tinha como levar nos ônibus coletivos, bagagem, essa coisa toda. Paraibano não anda a ser uma boa bagagem, né? E aí o que eu fiz? Aí fui de ônibus e eu vi que naqueles ônibus tinha uns garotos da minha idade, como cobrador, todo uniformizadozinho. Primeira pergunta que eu fiz para minha irmã, quando cheguei no Gama, que era onde a minha irmã morava, foi: esses meninos, como é que faz para eles serem cobradores? Eles fazem uma prova, um teste, e aí eles são contratados. Eu disse: amanhã eu vou fazer um teste para ser cobrador. Ah, mas isso é muito difícil, você tem que ter pessoas para indicar. Ela morava perto de uma parada de ônibus, eu fui, sentei naquela parada de ônibus e fiquei o ônibus circular lá no Gama e vi que era o mesmo ônibus, né? Me lembro como se fosse hoje o número 305. E aí eu entrei naquele ônibus sem falar nada para ninguém, numa cidade desconhecida, e aí eu vi num lugar assim, Ministério do Trabalho, carteira profissional, não sei o quê, vi uns fotógrafos, aqueles fotógrafos simples, assim, que chamavam antigamente de lambe-lambe, né? Eu fui lá, tirei umas fotografias, fui lá no lugar, eu estava com a minha certidão de nascimento segunda via, fui lá e tirei a minha carteira de trabalho, fui na Viplan, que era uma empresa de ônibus que tinha, e fiz um teste, né, para ser cobrador de ônibus. Só que aí ela disse que qualquer coisa me chamaria, que eu tinha passado, naquele momento não tinha vaga, só que até hoje eu estou esperando por ser chamado para trabalhar de cobrador, né? Nunca Essa fui. empresa, quem era o dono dessa empresa? O dono dessa empresa era Wagner Canhedo, que depois foi o dono da Vasco, é o dono do Hotel Nacional, né? Hoje eu brinco ainda com ele, dizendo que ele tem uma grande dívida comigo, que ele não me chamou para ser cobrador da empresa dele, né? E ele tem uma grande dívida ou gratidão com o senhor, porque senão o senhor podia ser o dono da VASP também, não? Quem sabe, né? Então, exatamente. Mas, e aí, o certo é que depois eu fui para um outro rumo, né? Porque a gente morava, eu tinha 2 irmãos que moravam numa casa de fundos, lá no Gama também, aonde na frente da casa, os donos da casa, eram todos garotos da minha idade, e eles trabalhavam de empacotador no supermercado famoso que tinha aqui em Brasília, nos idos de 1970 até 80, chamado Slavieiro, né? Onde a alta elite de Brasília fazia compra, né? Pessoas, servidores públicos daquela, só tinha na época aqui em Brasília o Jumbo, que hoje é o Pão de Açúcar, e depois se transformou também em Extra, e o Slavieiro. E aí eu fui trabalhar lá. Esse meu colega me chamou para fazer gorjeta só. Ia lá, empacotava a compra, levava. Rapaz, primeiro dia que eu fui com eles, uma sexta-feira, eu nunca botei tanto dinheiro no meu bolso, nunca ganhei tanto dinheiro. Levava a compra, era R$5. O que seria hoje R$5? R$1, R$10, até uma nota de 50 cruzeiros, né? Se fosse comparar com hoje, seria 50 cruzeiros, eu ganhei. E aí eu disse: opa, é aqui que eu quero ficar. E aí eu fui juntando, depois eu fui contratado mesmo, Uma como pergunta. garoto menor aprendiz, e fui. Paralelo a isso, já estudava? Assim, eu tinha deixado, eu abandonei praticamente o colégio lá, só que eu tinha uma grande amiga minha, que era como se fosse minha segunda mãe, dona Wanda Meirelles de Andrade, esposa do seu Celso Vicente,
E aí eu pedi que ela fosse ao colégio estadual e pegasse a minha transferência. Eles pegaram a minha transferência, ainda naquele ano de 1974, e eu consegui ser transferido e cursar. Naquele ano, sem prejuízo, eu cheguei já... Eu tinha um pouquinho mais, eu era mais adiantado que a turma, devido àquelas repetições que eu fazia na 4ª série, porque eu não tinha idade para estudar a 5ª série. E aí, eu fui matriculado nesse colégio, no Centro de Ensino número 1 do Gama, e aí me passaram para a 6ª série. No mesmo ano, eu fiz a 5ª e a 6ª série. Aliás, no ano de 75. 74 eu perdi, mas em 75 eu já cursei a 5ª e a 6ª série. E aí, depois foi só dando sequência. E meu sonho sempre aquele de estudar, fazer direito, porque quando eu era criança eu assisti um júri lá no Fórum de Cajazeiras e eu achei muito bonito, né? Era um advogado muito famoso que tinha lá, que fez um júri, e eu entrei escondido lá, que criança não podia entrar, mas eu entrei. Lembra do nome desse advogado? Eu acho que era José Araruna, se não me falha. José Araruna, também tinha José Guimarães. Eu acho que era José Araruna, ele morava bem ali perto da Telpa, por ali assim. Isso, né? Isso mesmo. José Araruna. José Araruna, que era o famoso advogado criminalista, né? Uhum. Até são vários irmãos, né, que são Exato. professores. Um deles foi até meu professor no colégio estadual. Uhum. Eu sei que ele criava uns passarinhos, né? A única coisa que eu sei é que esse irmão dele, que era professor, criava passarinho. E aí, eu assisti o júri, que era o advogado mais famoso e tal, e eu sei que era na casa na esquina, ali na rua 13 de Maio, que ele morava, bem ali naquela esquina. Sim. E eu disse, eu quero ser advogado. Então, quando eu terminei, eu fui aqui trabalhando no Slavieiro, eu fiz amizade com muita gente importante e tal, e um deles era o presidente da Associação Comercial do Distrito Federal, que era o senhor Vicente de Paulo Araújo, e disse, você estude muito, meu jovem, quando você terminar o seu ensino médio, eu vou arranjar uma bolsa de estudo para você. Ele era presidente do Conselho de Ensino Superior da UDF, como presidente da Associação Comercial, ele era membro, aliás, do Conselho de Ensino da UDF, onde eu me formei. E aí, quando eu fiz vestibular, que passei nesses vestibulares todos, economia, administração, direito, contabilidade, medicina, eu escolhi direito, que era o que eu queria mesmo. E aí, ele foi atrás de mim e disse que a bolsa de estudo está de pé. E aí eu fui fazer direito. Formei direito, em 1984 me formei em direito, aliás, 85 eu colei grau, e logo em seguida eu fiz um pós-graduação em Direito Tributário e comecei a lecionar Direito Tributário. E aí, esse nome Severino Cajazeiras é porque, como professor de Direito Tributário, todas as causas, todas as questões que eu colocava em prova, teria acontecido na grande metrópole de Cajazeiras. Ao invés de bolar uma questão assim como o município X, o município Y, o prefeito do município X, eu colocava o prefeito do município de Cajazeiras, criou um tributo dessa forma, por decreto, que não pode, porque o direito tributário ele é muito União, Estados, DF, município, todo legalista tem que ser por lei. Eu inventava umas questões que foi criado por decreto e começou a cobrar a partir da data da publicação da lei. E aí foi pegando o nome, Severino Cajazeiras, 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 e eu gostei, aliás, eu adorei de ter no meu nome Severino Cajazeiras. Hoje até, me permita, eu tenho no meu cartão de visita aqui o nome Severino Cajazeiras. Eu faço, não está incluído ainda nessas placas que tem aqui na OAB, todas elas têm meu nome como Severino Cajazeiras. E eu costumo brincar, como eu não sou de Souza, eu sou de Cajazeiras, né? Então, eu gosto muito da cidade de Souza, mas tive a honra de ter nascido em Cajazeiras. E aí, eu hoje sou um professor universitário, sou advogado tributarista. Foi candidato também como para deputado distrital com o nome de Severino Cajazeiras também? Fui. Em 2002, melhor dizendo, eu fui candidato a deputado distrital. E uma experiência muito importante, porque eu acho que a experiência política partidária, ela dá também, ela transforma as pessoas, ela faz com que a gente cresça enquanto pessoas, porque você começa a conhecer pessoas, conhecer as pessoas do jeito que elas são verdadeiramente. Os seus amigos verdadeiros que te ligavam direto para sair, para tomar uma cerveja, ele já espera que você ligue para ele para fazer isso, porque você agora é candidato, porque você pode ser. Então, ele já começa a se valorizar mais.
as pessoas que você encontravam e que são seus amigos, se você não pedir, elas não te apoiam. E as pessoas que você nem espera, elas de repente elas vão te procurar, se colocam à disposição. Então, as mais diversas formas de pessoas você conhece. E foi um conhecimento, foi um doutorado em política que eu tive com essa simples candidatura, não tinha estrutura nenhuma, foi eu sozinho, porque eu tinha um sonho naquela época, eu queria mostrar e aprender um pouco também, e fui ser. Me candidatei, a Brasília ainda também estava engateando em política, e eu não tinha aquela estrutura e nem o preparo que eu deveria ter para me candidatar. Mas eu fui, valeu como uma experiência muito grande. Hoje eu não faria mais isso. E hoje a minha política é eminentemente política de OAB, política voltada para os advogados aqui do Distrito Federal, que me orgulha muito em representar. Além de professor de 2 ou 3 universidades? Atualmente eu leciono na UDF, na UPS, no IESB, 3 universidades. Mas eu já lecionei no Uniceub, na Unieuro, na Faculdade Projeção, na Faculdade Processos e em inúmeros cursinhos preparatórios aí para concurso público, para o exame de ordem, para várias áreas aí da atuação jurídica. E isso aqui me dá uma experiência, um conhecimento ímpar que poucas pessoas têm. Por um ponto, acima de tudo, eu gosto muito de gente. Eu acho que para a pessoa ser professor, ele tem que gostar de gente, tem que gostar de pessoas, porque numa sala de aula é o melhor laboratório que uma pessoa pode ter, para conhecer pessoas das mais diversas origens, das mais diversas regiões e com os mais diversos problemas. E você, professor, tem que resolver, ajudar a solucionar, a criar, tirar aquela pessoa. E alguns deles pegam você até como confidente mesmo. Então você cresce também. Mas daquela origenzinha humilde lá do sítio Cachoeirinha, eu peguei algumas lições de respeitar o próximo. A primeira delas, e aí eu trouxe também para a sala de aula, foi um dia em plena seca, de 1970. Professor, o senhor vai cortar, porque a gente vai para o 3º bloco e o senhor vai contar detalhadamente essa história para os nossos telespectadores do Papo, Prosa e Poesia, que volta já já. Okay. Hoje, entrevistando esse querido cajazeirense, vice-presidente da OAB, aqui direto do Planalto Central do país, Severino Cajazeiras. Ele vai contar essa história no último bloco. Fique conosco. No tablet, no celular e no computador, o balanço é diário. Informações, entrevistas e comentários na marca da polêmica. Balanço Diário. Links ao vivo com Souza, João Pessoa, Vale do Piancó, Patos e Cajazeiras. Balanço Diário. Apresentação Petson Santos. Todos os dias às 10 horas da manhã na TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. No verão do Armazém Paraíba tem muita festa, alegria e promoção. É isso aí! Tem o Galaxy Win Duos Quad-Core por R$12 de R$ 54,90. O smartphone Sony fica por R$10 de R$ 34,90. Já o smartphone LG com câmera de 8 megas é apenas R$10 de R$ 64,90. O LG de 3 chips com câmera é apenas R$10 de R$ 23,90. E o Nokia de 2 chips também com câmera é só R$10 de R$ 15,90. É a promoção de verão do Armazém Paraíba. Toda quinta-feira, às 16 horas, ela faz a festa na TV Diário do Sertão. Maria Calado na TV, com o melhor do humor, além de reportagens especiais e muito forró. TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Assista a programação da TVDS também em nossos sites parceiros. Agora PB, Televisão na Paraíba, Sertão Informado, Paraíba Urgente, o Diário de Vierópolis, São João FM, Clipe PB, Patoense.com, Pedra Branca News, F5 Paraíba, Aparecida 1, CZ Informado, Agitos Play, Cofemac, Alô Sertão,
Vale Informado, Diamante Online, Cajazeiras Boa, PB Atual, Mais PB, Ibiara Agora, Blog do Furão, Portal CZN, São Mamed 1, Polêmica Paraíba, Portal do Litoral PB, FFP Notícias, Radar Sertanejo, Paraíba Geral, Diamante Notícias, Radar Uiraunense, Caldeirão Político, TV Santa Luzia, Santo Aleixo Notícias, Rádio Quatiara, São Bento Online, o Agora.net, o Blog de Piancó, Luiz Carlos PB, Radar 190, São Domingos Informado e Imprensa de Plantão, TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Alô, você que curte algo prazeroso com os amigos e familiares, em Fortaleza você não pode deixar de conhecer um local aconchegante e para quem tem bom gosto e qualidade. Estamos falando do Boteco do Barão, bar e restaurante, de gastronomia inigualável, requintado cardápio e com a marca desse cajazeirense da gema, Ricardo Bandeira. Ricardo Bandeira lhe espera em Fortaleza, no Boteco do Barão, Avenida Rui Barbosa, 1314, Aldeota. Programa Papo, Prosa e Poesia volta conversando hoje num bom papo, numa boa conversa, numa boa prosa com o nosso querido cajazeirense, professor Severino Cajazeiras. Ele, vice-presidente da OAB. No último bloco, professor, o senhor falava de como respeitar pessoas, ia falar numa experiência, de uns conselhos de sua mãe. Você poderia, nesse momento, fazer um detalhamento de como foi essa experiência de respeito às pessoas? Bom, eu falava que na sala de aula é um grande laboratório para você conhecer gente, você respeitar as pessoas, né? E eu sempre tive isso, porque eu aprendi lá da minha origem a respeitar sempre os mais velhos, respeitar as pessoas de maneira geral. E um dia, eu me lembro, dois belos exemplos. O primeiro foi da minha mãe, que naquela época da seca, em 1970, chegou lá em casa uma amiga dela que estava grávida, e ela tinha acabado de dar comida para nós. Ela primeiro botava a nossa comida e depois ela ia almoçar ou jantar com meu pai. E aí chegou essa amiga dela, grávida, e aí, numa das conversas, eu me lembro que ela falou assim: hoje eu não comi nada ainda, nem almocei, era janta. Eu nem almocei, nem jantei. E aí minha mãe pegou a comida que ela ia comer e deu para ela. Ela disse: mas a senhora vai ficar sem comer nada? Ela disse: eu já almocei. E aí tem duas pessoas para se alimentar, então você come, eu não preciso comer. E depois eu me viro aqui, porque graças a Deus tinha um pouquinho lá em casa mais. E aí esse foi um grande exemplo que eu vi a minha mãe se privar de uma coisa em prol de outra pessoa. O outro foi, uma vez eu brincando na rua com meus colegas, lá no terreiro de casa, né? E aí eu era louco para ter uma bola de couro. E eu não podia comprar uma bola de couro daquela, só podia ter uma bola de plástico. E só que ali, com aqueles pés de jurema, pé de joá, aquelas arbustos lá, mandacaru, aquelas coisas lá, não pode nem ver. E aí o que acontecia? Eu brincando lá no terreiro com meus colegas, meu colega esqueceu uma bola de couro lá. E aí eu esqueceu lá no terreiro e eu peguei e levei para casa essa bola. Cheguei em casa com aquela bola. Meu pai disse: de quem é essa bola? Eu disse: pai, eu achei ali no terreiro lá. Ele disse: então volta e deixe lá. Eu disse: mas pai, alguém deixou lá. Ele disse: eu sabia de quem era, né? Uhum. Ele disse: então volta e deixe no mesmo lugar. Eu disse: pai, outra pessoa vai pegar. Então, meu filho, que não seja você. Isso. Mas eu sabia de quem era a bola. Eu fui lá morrendo de vergonha e disse pro meu colega: ó, você esqueceu sua bola ali no terreiro. Era um campinho de futebol que a gente fazia, né? Uhum.
Você esqueceu a bola, eu vim trazer. Mas morto de vergonha, nunca mais fiz isso na minha vida. Então, esses exemplos eu trouxe também para a sala de aula. Tudo que eu não queria para mim, eu não queria para os meus alunos. Quando eu era aluno, eu achava assim, bom, eu quero ser igual a esse professor aqui, que era um professor bom, professor que respeitava os alunos, que tratava os alunos como gente. E é assim que eu fiz. Eu sempre, como professor, nunca tratei aluno como aluno. Eu sempre tratei aluno meu como futuro colega, advogado, uma pessoa que iria um dia estar lado a lado comigo, num julgamento, numa batalha judicial, como ex-adverso ou como meu colega na mesma causa, mas sempre colega de profissão. E aí aquilo ali foi ganhando respeito, respaldo, e devido a isso, a esse carinho dos meus alunos, sempre fui homenageado, paraninfo de turma, padrinho de turma, e aquilo foi chamando a atenção das autoridades da OAB e me convidaram, né, para ser... Depois dessa experiência exitosa no campo nas universidades, como professor, como é que o senhor chegou até a OAB? Então, aí esse sucesso lá na sala de aula acaba que começa a se difundir, né? Porque os alunos, são os futuros advogados e vão trabalhar com as outras pessoas e começaram a falar de uma pessoa que tinha o nome de Cajazeiras e tal. E aí me chamaram para ser conselheiro. Eu fui conselheiro da OAB, 2 mandatos, em gestões diferentes. Depois eu fui secretário-geral, depois fui diretor-tesoureiro, 2 mandatos, por 2 gestões, portanto, e atualmente eu sou vice-presidente. Graças a Deus, tenho sido vitorioso, juntamente com meus colegas, aonde eu estou, na chapa que eu estou, com exceção da eleição, a outra eleição, a chapa que eu estava não foi vitoriosa, mas foi a única, e essa que nós estamos agora, que graças a Deus fomos vitoriosos. Sou vice-presidente da OAB, o atual presidente é um piauiense também, chama Ibanez Rocha, que foi, graças a Deus, com muito orgulho, foi meu aluno. O ex-presidente também, que saiu antes de nós aqui, doutor Francisco Caputo, também foi aluno meu, e eu me orgulho, como professor, de ter sido professor de tantas gerações. O senhor foi professor do ex-prefeito de Campina Grande, veneziano também? Fui professor do veneziano Vital do Rego. Lá mesmo, na Paraíba, tem vários políticos lá. Que eu agora não me lembro o nome, mas que são, inclusive, da cidade de Cajazeiras, algum deputado federal que é lá de Cajazeiras. 2 filhos dele foram meus alunos. Me parece que um deles é deputado estadual atualmente. E eu digo uma coisa para você, é uma das profissões mais gratificantes que tem, é ser professor. Porque eu sou professor paralelo também à minha profissão de advogado, né? Então eu advogo, eu trabalho, eu sou procurador jurídico do metrô aqui no Distrito Federal e sou aqui da OAB também, mas eu sou professor também. Eu gosto de ser professor. Ser professor para mim é um estado de felicidade. Costumo dizer, às vezes as pessoas me perguntam, como é que você não cansa de ser professor? Eu digo, não canso, porque enquanto ser professor para mim for um ato de felicidade, eu continuo. Quando passar a ser um fardo, eu deixo de ser professor. E eu trouxe isso também aqui para a OAB. Eu trato bem, eu atendo bem meus colegas advogados aqui, eu recepciono eles, eu faço aquele acolhimento que o colega advogado, que a sociedade que vem em busca de algum atendimento aqui na OAB, eu faço isso com muito carinho, com aquele sentimento da minha origem, lá do sítio Cachoeirinha, com o sentimento que eu aprendi como professor, com o sentimento que eu aprendi como vida. Porque tudo para mim, graças a Deus, apesar da dificuldade, o Biratã, eu tive como um exemplo de vida, como uma lição de vida. Eu nunca tive isso como um fardo, como um ser excepcional, que sou, não, foi tudo muito normal.
Às vezes as pessoas falam de discriminação por ser nordestino. Eu nunca senti isso na minha vida, eu nunca fui discriminado por ser nordestino, por ser pobre, por ser de uma origem humilde. Não, eu acho que a gente conquista o espaço da gente e mostra que a gente é mais do que aquilo que as pessoas pensam erradamente da gente. A gente mostra que pode ser mais. Então, daí eu achar que a minha origem foi o que me trouxe até aqui. Aquele fato de eu desejar crescer quando criança, lá em Cajazeiras, de eu desejar sair da zona rural e ir para a cidade, só que eu não tinha onde ficar. Eu ficava na casa da minha avó, que não tinha muita estrutura, e aí eu fui procurar ficar naquela casa lá que eu falei que eu fui trabalhar. Então, isso aqui tudo serviu de crescimento para mim, mas tudo de forma muito normal, sem nenhuma revolta, sem nenhum constrangimento. Graças a Deus, eu sou um profissional, não vou dizer bem realizado, já achando que estou no final de carreira, porque eu tenho muito a fazer ainda, eu tenho muito a realizar, mas feliz pelo que eu fiz até agora, feliz pelo que eu construí até agora, feliz acima de tudo com o meu nome. Eu tenho um patrimônio, Ubiratã, que talvez ninguém tenha. Eu costumo dizer para os meus amigos aqui em Brasília que eu tenho um patrimônio moral. Eu tenho um patrimônio e tenho a honra de dizer que fui professor de muitas autoridades aqui em Brasília, grandes advogados, grandes magistrados, promotores, delegados, analistas, professores, serventuários da justiça, servidores públicos, donas de casas, pessoas importantes aqui da capital federal. Esse é um patrimônio que poucas pessoas têm. Eu chamo isso de patrimônio moral. Igual tem patrimônio cultural, patrimônio imaterial, patrimônio financeiro, eu tenho esse patrimônio moral que é só meu e eu guardo ele com muito carinho e sou muito orgulhoso de ter sido professor de tanta gente importante aqui em Brasília, vindo de Cajazeiras. Professor, o senhor é um patrimônio também da história de Cajazeiras. O programa Papo, Prosa e Poesia, a TV Diário do Sertão, se sente honrada com sua presença, com esse depoimento de lição de vida. Fique certo que o senhor honra a história de nós que fazemos a terra do Padre Rolim. E com suas palavras finais, com seus cumprimentos finais, a gente vai encerrar mais esse programa. Você está com um espaço aberto para cumprimentar toda a sua família cajazeirense nesse espaço que você recebe de braços abertos da TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. Primeiramente, Ubiratã, eu quero agradecer a você por ter descoberto o Severino Cajazeiras aqui em Brasília e vindo me procurar aqui. Você, um jornalista tão querido, tão importante, um articulador cultural, um agitador cultural tão importante da cidade de Cajazeiras, a equipe do Peterson, que veio me dar a honra, o Salles Fernandes, que veio me dar a honra de me entrevistar aqui na minha querida entidade de classe, que é a OAB do Distrito Federal, e vocês fizeram questão que fosse aqui, na minha casa, na casa que acolheu, que valorizou o Severino Cajazeiras, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal. Eu quero dizer que essa felicidade, que esse sonho, não é só do Severino Cajazeiras. Esse sonho de crescimento deve ser de você também, criança pobre, criança humilde, de Cajazeiras, de qualquer recanto que esteja me ouvindo agora. Todos nós podemos, todos nós temos o direito de sonhar e de buscar o seu crescimento pessoal, mas nunca deixando, acima de tudo, dois grandes pontos, que é estudar, estudar e estudar, e, acima de tudo, também respeitar as pessoas, respeitar os seus pais, os seus familiares, porque quando você tem seus pais, seus familiares do seu lado, você tem tudo, você tem aquela estrutura para você seguir o seu caminho. E se você não tiver pais ou alguém que te dê essa orientação, siga o caminho, siga a orientação das boas pessoas, dos bons amigos, procurem sempre estar ao lado dessas pessoas. Eu quero, por falar nisso, mandar um grande abraço para 3 pessoas muito queridas minhas, que são os meus 3 irmãos que ainda moram lá no sítio Cachoeirinha, que é o Francisco Vicente, com a minha cunhada Rosa,
o Manuel Vicente com a minha cunhada Lia, que é uma professora também primária, que eu tive a honra também de ter sido aluno dela, e a minha irmã Isaura com meu cunhado Sebastião, minha sobrinha Francisca, Francimar, Piedade, que ainda moram lá em Cajazeiras, Flaviana, Flávia, inúmeros outros que, se eu for citar aqui, eu vou passar o dia inteiro, o seu programa inteiro citando, porque a minha família é muito grande. Mas na cidade mesmo de Cajazeiras tem duas pessoas também muito importantes, que é a Maria de Ayrton, ou a Maria Cavalcante, que é minha madrinha, minha prima, que mora ali perto da igreja Nossa Senhora de Fátima, mãe do Jairton, da Graça, do Juscelino e do Júnior, do Ayrton Júnior, que foram meus amigos, meus primos, colegas de infância meus, que são pessoas muito queridas. E o grande poeta, violeiro, Francisco Guedes, foi um grande incentivador, que desde criança, quando eu ainda morava lá, ele sempre foi meu amigo, sempre acreditou em mim. Daqui, meu poeta, eu lhe mando um grande abraço, que você continue levando a cultura nordestina aos rincões do meu querido estado da Paraíba, você que é uma pessoa muito respeitada, você que já veio a Brasília aqui também, já me visitou, eu tenho a honra de ser seu primo, Francisco Guedes. Meus queridos Inária, é como se fosse minha irmã, a Inária é a mãe do vereador Alisson, voz e violão, do Ari e da Aline, é como se fossem meus queridos sobrinhos. Eu mando um grande abraço especial, um beijo no coração de vocês, minha família querida aí, meus primos que residem em Cajazeiras, lá no sítio Cachoeirinha, eu amo vocês de coração. Eu estudei, esqueci de falar essa partezinha, mas vai meu abraço também para quem foi meu colega na 4ª série, lá no bairro dos Remédios, na Escola Municipal Monsenhor Constantino Vieira, ou no Grupo Escolar Monsenhor Constantino Vieira, é o único que tem lá no bairro dos Remédios. Eu tenho, a minha lembrança de infância está toda ali, e foi de lá que depois eu saí e fui para o colégio estadual. Um grande abraço. Infelizmente, o tempo nos separa, mas a saudade é muito grande, e se Deus quiser, em breve eu estarei aí em Cajazeiras, matando a saudade de todos vocês. Um grande abraço a todos os meus conterrâneos queridos aí de Cajazeiras. Cajazeiras vai lhe receber de braços abertos, professor Severino. E lembrando que na próxima semana nós temos mais um papo, prosa e poesia, e que nesse momento se sente honrado, tanto o programa como se sente honrada a TV Diário do Sertão, com essa entrevista, com essa lição de vida maravilhosa desse cajazeirense, professor Severino Cajazeiras. A última palavra é a palavra que fica. Fiquem com Deus e até a próxima semana com o próximo Papo, Prosa e Poesia.